Vamos começar então com o Che Guevara aqui, né? Já que é o dia do guerrilheiro heróico hoje, amanhã é o dia do martírio de Che Guevara, né? Luiz, segura só de soltar, só para dar boa noite para todo mundo. Tá bom, gente? E eu acho que a figura do Che fala de por si, tá? Mas eu queria trazer um elemento aqui muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Luiz e eu somos da mesma geração. A gente começou a fazer política, creio eu, nos anos 80. Éramos adolescentes. Eu queria trazer só um relato muito breve, juro que eu vou ser breve. No ano de 1988, não vou mentir para vocês, não vou ser hipócrita, eu já fazia política estudantil, grêmio secundarista, venho de classe média, era escola particular. Só que naquele ano, Luiz, teve uma marcha no Rio com 10 mil estudantes, de públicas e privadas. E era uma febre a camisa do Che Guevara, uma febre. Não se tinha nem o conceito, nem a ideia de identitarismo ou identidade política. Se pensava numa cultura rebelde ainda. Cara, não é que a Veja tirou um editorial sobre aquelas camisas do Che Guevara? Estou falando sério. Era uma pergunta assim que até um colega meu puxou o editorial e falou: gente, vocês vão se dar mal, hein? Ele era meio cético, meio bonachão, sabe? Porque a pergunta era o seguinte, né? E se os estudantes forem às ruas cada vez mais e mais e mais? E se as camisas do Che Guevara forem cada vez mais usadas, deixarem de ser apenas uma camiseta? A Veja, 88. No ano seguinte, os jornais do Rio de Janeiro tiraram o seguinte editorial. Foi uma semana inteira, tá? A AMES, a Associação Municipal de Centros Secundaristas. A AMES está em busca de um novo Edson Luiz. E isso foi 20 anos depois, 21 anos depois, 22 anos depois, no caso do martírio do médico rosarino, bora futebolizar, torcedor do Rosário Central, Ernesto Rafael Guevara de Lacerna Lynch. O último nome ele não usava. O Lynch é o nome mais escroto de todos, porque é o nome de uma família muito oligárquica. Inclusive, ele tem um primo de segundo grau que é deputado pelo partido do Milei. E tem um tio-avô que é um banqueiro safado lavador de dinheiro. Tá? É a prova cabal de que se a pessoa está vocacionada para a causa humanitária, essa pessoa pode abrir mão da sua origem de classe ou pode transcender a sua condição de classe e servir, no caso, a luta latino-americana como um todo. Enfim, falar do Che Guevara é chovendo molhado, né? Eu só faço um apelo a todas as correntes políticas. Houve um certo revisionismo histórico. Tá? Correntes que o condenavam, o usam como símbolo, o símbolo transcende a história é muito mal explicada, a gente tem a tendência a querer fazer um culto à personalidade. Todo mundo tem direito a tudo, tá? Mas eu digo, o médico especialista em hanseníase, na época, médico de leprosário, o termo horrível, né, que você usava, Ernesto Guevara, é uma ideia e é um conceito. O conceito não é de sair dando tiro por aí. O conceito é que não se consegue nada na América Latina apenas negociando com a oligarquia local subordinando o imperialismo. Eu encerro com isso, deixa ele falar, que fala melhor que eu. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen
a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Tá aí, Brigada de Audiovisual Eduardo Coutinho, do MST, né? Parabéns, baita trabalho que realiza. Começamos da melhor forma possível esse Voz da América, né? Com discursos do Che Guevara que, apesar de terem 60 anos, né? Permanecem completamente atuais, né? Cada dia mais atuais as falas aí do Che Guevara e interessante que não são só discursos, né? Tudo isso que ele fala aí ele colocou em prática, ele botou o pé no barro, né? O homem novo que ele preconiza, ele era o próprio homem novo, né? Então é isso, fica aqui essa grande referência aí de luta, né? Para todos nós aí. E já Deixa eu comentar rapidinho, Luiz. Claro, vai lá. Eu não quero chancelar não, né? Só porque circula muito esse vídeo, embora tanto você como eu estejamos fazendo uma tarefa muito mais jornalística do que militante, tem horas que o pessoal confunde tudo. Então, vamos lá. Vou me abrir contigo aqui, tá? Eu, sinceramente, embora eu não quero botar a palavra na boca de ninguém, né? Eu considero o Che Guevara, posso falar uma bobagem aqui, mas muito mais um cristão armado que qualquer outra coisa. Pela estrutura de pensamento dele, profundamente enraizada no que é a epopeia latino-americana. Então, está muito mais próximo de uma espécie de um cristianismo popular, até o tipo de sacrifício que o cara se propôs a um sistema de ideias meio clássico do socialismo. Claro que o cara era socialista, tá bem? E também eu preciso me colocar aqui de uma forma para não parecer que eu estou sendo hipócrita, tá? Eu, Bruno, eu não sou nem de formação marxista. Estou sendo franco aqui contigo, né? Minha formação está na ala libertária da Primeira Internacional. Quando eu era novo, eu não tinha ideologia ainda, eu tinha duas referências muito malucas na minha cabeça, tá? Parte de pai, não. Família árabe, não tem muito o que discutir, né? A gente tinha a formação panarabista para a Palestina, mas pensando, né? Duas referências. Uma era a própria figura do Cristo histórico e a outra era a figura do Che Guevara. Como tem esse tabu em relação a esse Cristo moderno do pacifismo, de dar outra face, esse troço a gente não engole, não aceita esse tipo de posição, né? A figura do Che me parece que, nesse sentido, ela explica no sentido iconográfico. Agora eu queria trazer um elemento para você, se me permitir, eu juro que eu encerro com isso. Pessoal, ninguém é obrigado a fazer o que esse camarada fez, tá? Mas vamos entender bem. Ele era médico voluntário, levantou no serviço de saúde do governo da Guatemala de Jacobo Arbenz, que promoveu uma reforma agrária. O país vivia de vender banana. A CIA, invadiu o país com mercenário e bombardeou todo mundo. Quando é que o Che Guevara para de andar de moto e ser médico voluntário e se radicaliza? Quando ele viu o que é um governo reformista que não tem condição de se defender em um golpe de Estado. Luiz, o camarada desembarcou naquela lancha, o Grama, desembarcou numa praia meio pantanosa, tá? Tomou um tiro de carabina e só não foi a óbito porque estava com o passaporte argentino dele, que era um papelão grosso. E no meio do desembarque, tomou um tiro de carabina e teve um ataque de asma. Tá bom de susto, né? Foi para a luta armada, ganhou, cara. O cara era ministro de Estado. Já cumpriu com o dever dele. Tomou um golpe de Estado, treinou no exílio, desembarcou. O que ele fez? Pegou-lhe a mochila, depois de 4 anos, foi para a África.
Foi para o Congo. Foi para o Congo. Deu tudo errado no Congo. O que ele fez? Voltou para Cuba, não. Foi tentar criar uma ideia de coluna móvel na Bolívia. A ideia de Irica é o exemplo que conta. Então, quando alguém da direita, das oligarquias, alguém que seja idiotamente pró Estados Unidos disser qualquer coisa, você pergunta, então dá um exemplo de uma liderança política que tenha o desprendimento que esse cara teve. Eu conheço 100. Não é que eu conheço de leitura, eu conheço 100 pessoalmente. De pelo menos 10 países da América Latina. E aí, cara, essa canalhada não tem isso daí. Por isso que eles ganham na mediocridade. Ele ganha no recalque do tiozão, do infeliz que não tem coragem de falar o que fala, sabe? Eu não estou querendo fazer uma aristocracia da política, mas exemplo. Eu encerro com isso, amigo. Você foi muito feliz. Cada palavra de Ernesto Rafael teve uma consequência direta. Tá? Ninguém necessariamente entende que a consequência última é pegar em armas e morrer numa luta revolucionária. A não ser que se dê essa condição histórica. Mas a consequência é botar na reta, se arriscar, é doar tempo, patrimônio. Uma pessoa que está no setor privado e faz uma greve, ele tem esse mesmo espírito, por exemplo. E entender que, para além do altruísmo, o altruísmo e a alteridade da militância deve ser colocada a serviço da causa do povo. E que é imediata, é material, mas também é de aspiração. Porque, cara, melhorar a condição de vida, o presidente Lula melhorou. Imagina como não mudou o universo de ideia das pessoas. E o socialmente organizado hoje, a direita evangélica está muito mais organizada que qualquer outra coisa. Só para dar um exemplo. Enfim, que nos sirva de lição, né? Que as palavras têm consequência e a vida é feita de compromisso. Eu fico quase emocionado quando falo desse camarada aí, porque foi a maior referência da minha adolescência e até hoje. Obrigado. Não é à toa que é das figuras mais perseguidas pela CIA, né? Pela aquela máquina de propaganda da CIA. Quem são as figuras que são mais atacadas pela máquina da CIA? Joseph Stalin, que derrubou os nazistas, ganhou dos nazistas, o Che Guevara, o Fidel Castro, né? E outras grandes lideranças. Mas esses três aí, não sei quem mais seria. Quem mais, Bruno? Seria mais atacado pela mídia da CIA, pela máquina imperialista, né? Tem que ir em cada país, né? Eu gostaria de saber qual militar que apoiou o Bolsonaro teria a disposição que o Lamarca teve, por exemplo. Capitão de Infantaria do Exército Brasileiro. Carlos Lamarca, né? Carlos Lamarca, exatamente. Enfim, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Regina. Beleza. Vamos para a conosco. O Orlando Balbino, o Vinícius está chegando aqui. Falando da Maria do Rosário, né? Temos mais uma jornadinha pela frente aí de segundo turno. André Lobão, nosso camarada aqui, ó, saiu também lá da revista do Oriente, veio para a audiência aqui. E o meu camarada Rui Abreu, português Rui Abreu, que divide bancada aqui conosco de vez em quando também na Voz Trabalhadora. O Vinícius lembrando Hugo Chávez, esse aqui também foi bem... bem atacado pela propaganda imperialista aí, né?